Olá pessoal, me chamo Saulo e hoje eu vou ensinar como treinar uma rede neural recorrente utilizando a linguagem R. As redes neurais recorrentes são um tipo específico de estrutura de redes neurais e são excelentes candidatas quando o assunto em questão é a previsão de dados sequenciais. Dados sequenciais se apresentam para nós do dia a dia em diferentes formatos. Um dos formatos mais comuns de vermos esse tipo de dados são as séries temporais, que armazenam o valor de uma variável ao longo do tempo. Um outro exemplo bastante corriqueiro no dia a dia é quando, ao digitarmos um e-mail, é-nos sugerido uma palavra futura com base na palavra que digitamos. Tá? Então, isso é um tipo de dado sequencial, porque a palavra que será sugerida posteriormente depende da palavra que eu digitei anteriormente. Então, existe uma sequência nesses dados. Vale destacar também que nesse tutorial que eu vou mostrar para vocês, eu estou utilizando a linguagem R, mas nada impede que vocês utilizem uma outra ferramenta qualquer, como a linguagem Python. Isso vai depender da sua afinidade com a ferramenta em questão. O que é importante observar nesse tutorial é o processo que eu estou seguindo desde a coleta dos dados até a avaliação da performance do modelo. Então espero que seja proveitoso para todos e deixe sua opinião nos comentários. Ou então, aqui no RStudio, a primeira etapa que nós devemos realizar, antes de mais nada, é fazer a importação das bibliotecas que nós iremos utilizar. Nesse caso, nós precisaremos de 4 bibliotecas, tá? Que são elas: a biblioteca Tidyverse, que nós vamos utilizar para fazer a manipulação dos dados, a biblioteca NN4, tá? A biblioteca RNN, que é a biblioteca onde tem o algoritmo de treinamento da rede neural recorrente, e por fim a biblioteca ML Metrics. Tá? Essa biblioteca ela possui algumas métricas de avaliação de algoritmos de aprendizado de máquina. Antes de iniciar propriamente dito o trabalho de importação e treinamento do modelo, nós vamos realizar uma configuração que é a definição do diretório de trabalho. Nesse caso, o diretório de trabalho que nós utilizaremos para esse projeto, no meu caso, será a pasta, uma pasta uma pasta local, tá? Então, defini o diretório de trabalho. Agora eu posso efetivamente realizar a importação dos meus dados. Então, como que eu vou fazer? Eu vou chamar esse banco de dados de AK47 e vou utilizar a função readCSV. Essa função readCSV, ela irá importar, tá, o meu arquivo que está em CSV, tá, e tá, esse é o nome que eu defini lá no meu pasta local, tá? Então o separador desse arquivo é um separador de vírgulas, tá? Então eu posso importar, tá? Quando eu olho o meu arquivo, eu percebo que, primeiro, é um arquivo de uma série temporal, porém desse arquivo eu só preciso de duas colunas, que a primeira delas é a data e a segunda o preço dessa skin. Agora eu vou eliminar essas colunas desnecessárias. Eu só preciso da segunda e da terceira coluna. Então eu vou atribuir ao objeto AK47 um subconjunto dele mesmo, tá? Porém, esse subconjunto terá todas as linhas e somente as colunas 2 e 3. Então, quando eu olho novamente o meu data frame, ele agora possui somente as colunas que eu tenho interesse. Eu também posso renomear esse data frame, as colunas desse data frame, tá? Chamá-los agora de date e price, tá? Plotar um gráfico. Plotar um gráfico da série temporal, tá? E eu vou utilizar nesse caso a função ggplot
tá? Que está no pacote Tidyverse. Vou plotar tendo como x o número de períodos. Então o meu eixo x ele irá de 1 até o número de linhas de AK47 e o meu y será price. Eu vou utilizar uma geometria de linha, ou seja, geoline, e vou definir aqui a cor vermelho, tá? Então eu consigo visualizar aqui os dados da minha série temporal. Eu vou dar um zoom para verificar melhor. Eu percebo aqui o comportamento da série temporal. Então no início ele tem uma supervalorização, imediatamente essa valorização, esse preço cai e ela começa a recuperar o seu valor em uma taxa menor. E agora nós podemos iniciar a preparação dos dados, tá? A etapa é a etapa de adequar a estrutura dos dados à estrutura do algoritmo da rede neural recorrente. Então a primeira etapa que nós vamos fazer, tá? A estrutura que nós vamos utilizar aqui nesse caso é um modelo amplamente conhecido na literatura, discutido na literatura, que eu vou definir, como são dados sequenciais, eu vou definir o valor da minha observação n com base no valor dos n períodos anteriores. Eu vou definir primeiro a quantidade de períodos, anteriores, tá? Que no meu caso eu vou observar apenas 3 períodos anteriores. Isso quer dizer que cada valor da minha série temporal será uma função dos seus 3 últimos valores. Isso vai ficar mais claro quando nós acabarmos a manipulação dos dados. Também vou definir uma variável que eu vou precisar, chamada ncol, que vai ser igual ao número de colunas, tá, do DataFrame AK47. E agora eu vou definir um laço de for para que cada observação da minha série temporal eu consiga colocar na mesma linha a observação do período n-1, a observação do período n-2 e a observação do período n-3. Então esse laço de for eu já configurei aqui, eu já escrevi. Então ele vai primeiro varrer de 1 até o número de períodos anteriores. Então ele vai adicionar o número de colunas igual ao número de períodos anteriores. Cada coluna representa um período anterior. A primeira coluna representa o período n-1, a segunda o período n-2 e a terceira o período n-3. E ele vai varrer para cada coluna, ele vai fazer isso, e em cada linha ele vai adicionar o valor correspondente do período. Então, na primeira coluna e na primeira linha ele vai identificar, ele vai colocar o valor do período n-1 na primeira coluna para a primeira observação, e ele vai fazer isso para todas as observações. Quando o i for igual a 2, isso quer dizer que ele vai adicionar o valor do período n-2. E quando o i for igual a 3, ele vai adicionar o valor do período n-3. Então vamos executar o laço de for. Já executou bem rápido. E agora, olha como ficou o nosso banco de dados. Primeiro, vamos entender como o que significa isso. Perceba a observação número 4. A coluna V3 representa o período n-1, como nós definimos. Então, esse valor deve ser igual ao período
o valor do período número 3, exatamente o que está acontecendo. 4 significa a observação n-2 para o período 4. Então, essa variável deve ser igual à variável do período 3. Já a variável V5, que representa a observação n-3 do período 4, deve ser igual à observação do período número 1, que é exatamente o que está acontecendo. Tá? O laço for fez exatamente o que nós estávamos pensando. Já que nós temos o data frame da forma que nós queremos, nós podemos prosseguir. Porém, perceba que nós temos 3 linhas sem nenhuma variável. Por quê? Porque não existem 3 períodos anteriores para o período número 3. Da mesma forma, não existem 3 períodos anteriores para a observação para o período número 2. Então, nós devemos eliminar essas observações que não tem variável. Como nós podemos fazer isso? Nós podemos utilizar da mesma estratégia que nós utilizamos para eliminar as colunas, só que dessa vez nós vamos eliminar as 3 primeiras linhas. E também vamos aproveitar e vamos eliminar a coluna de data, porque não precisamos dela por enquanto. E isso nós vamos aproveitar também e criar um data frame novo. O data frame AK47RNN não tem nenhuma variável, nenhum valor omisso e está exatamente do jeito que nós precisamos, estruturalmente da forma que nós precisamos. Só uma questão importante quando nós vamos treinar redes neurais é que nós precisamos fazer a normalização dos dados, porque as redes neurais elas trabalham melhor, as matrizes de peso são melhor calculadas quando os dados estão normalizados. Então nós vamos normalizar os dados, tanto a variável de resposta como as variáveis explicativas na escala entre 0 e 1. Eu vou renomear aqui as colunas desse data frame. Então eu vou utilizar a função names e vou atribuir novos nomes às colunas. Então a variável x é minha variável respostas, a variável x1 é a observação para o período n-1, a variável x2 para o período n-2 e a variável x3 para o período n-3. Agora nós podemos fazer a normalização dos dados. Eu vou criar um objeto chamado mimaxPrice, tá? Que eu vou utilizar a função linScale. Essa função ela serve para fazer a normalização de dados em uma determinada escala. O primeiro argumento são os dados que eu quero normalizar. Então, esses dados estão no AK47RNN na coluna Y. E agora, os valores do mimax, que são os parâmetros. Então, eu vou utilizar o parâmetro mínimo, que eu vou informar o mínimo da nova escala e o máximo da nova escala. Então faço isso e os dados, quando eu coloco para olhar os dados, nós podemos perceber que os dados estão normalizados. Eu faço isso tanto para a variável y como para a variável x1, x2 e x3. Então vou criar da mesma maneira para a mesma escala e vou normalizar. Então todos os dados agora estão normalizados e agora eu vou criar o data frame de treino e teste da rede neural.
eu vou chamar um data frame que irá armazenar a variável resposta de y, só que aqui tem uma questão específica, tem um ponto a ser observado. Nós estamos utilizando a função, o pacote RNN, no qual nós utilizamos para fazer o treinamento a função train_or. Essa função ela tem como pré-requisito que os dados de treinamento sejam do tipo arrays, tá? Então, arrays nada mais são do que estruturas de armazenamento de dados. Então, aqui na documentação da função está descrito todos os requisitos que os dados devem possuir. E um deles está nessa estrutura específica de dados. Como nós podemos transformar, então, os dados de data frame que estavam aqui em um array? Nós podemos utilizar a função array, tá? Onde nós temos dois principais argumentos, que o primeiro deles, dados que serão armazenados, que nesse meu caso estão em min_max price x, na coluna x. E o segundo argumento é justamente o número de dimensões. Isso aqui é muito importante. Então, as dimensões desse meu array será, para a variável y, eu só vou ter uma dimensão, que no caso será uma coluna, tá? Só que para essa coluna eu vou ter várias outras posições, que são as linhas. Então eu tenho que definir como minha primeira dimensão o número de linhas dos meus dados originais, que é o AK47RNN. Só que aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou reservar 500 linhas, as 500 linhas finais, para eu realizar testes de desempenho do meu modelo. Então eu faço isso diminuindo em 500 o número de dimensões da minha variável resposta. Então eu crio, se nós plotarmos aqui na tela, nós percebemos que os dados estão na fórmula com o número de linhas e apenas uma coluna. Agora, para as variáveis independentes, eu tenho que criar da mesma forma esse array. Os dados serão todas as variáveis, tá? Lembrando que eu estou reservando as 500 últimas observações para fazer teste. Então, primeiro eu vou concatenar todas as variáveis. Depois disso, eu vou passar o argumento dim, qual a dimensão desse meu array. A primeira delas, se nós observarmos aqui na documentação da função, ele fala que deve ser igual à dimensão 1 de x, ou seja, a dimensão 1 das minhas variáveis independência deve ser igual à dimensão 1 da minha variável resposta. Então, qual a dimensão 1 das minhas variáveis resposta? Exatamente o número de linhas menos 500. Agora, quantas colunas eu devo ter? Uma. Para cada variável eu tenho apenas uma coluna. E a terceira dimensão, como nós podemos observar aqui na documentação, diz a quantidade de variáveis, que no meu caso são 3 variáveis. Então eu vou ter um array com o número de linhas original menos 500, uma coluna por linha,
uma coluna para cada variável e 3 variáveis. Então, quando eu executar e exibir, tá? Perceba que agora eu tenho uma coluna para cada variável e tenho 3 variáveis nesse meu array. Dado que nós fizemos isso, nós podemos, enfim, realizar o treinamento da rede neural. Nós vamos chamar essa rede neural de RNN-AK47 e nós vamos utilizar a função train. O primeiro argumento é minha variável resposta, depois minhas variáveis explicativas, ou seja, minhas variáveis independentes. Tem um argumento também que é a taxa de aprendizado, que eu vou colocar aqui 0,5, e o número de épocas que eu quero que essa rede neural treine. Eu vou colocar 100 épocas, tá? Então ela vai ser treinada 100 vezes, vai realizar o backpropagation 100 vezes. Então eu posso treinar, tá? E o treinamento dessa rede neural, ela irá acontecer até que se completa 100 épocas de treinamento. Eu poderia também colocar um critério de parada em função do erro, tá? Mas nesse caso eu acabei preferindo colocar somente o número de épocas como um critério de parada. Então nós vamos aguardar o treinamento dessa rede neural, que pode ser rápido ou lento, a depender dos seus dados, dos parâmetros que você passa para a função. Isso vai depender bastante do desempenho também do seu computador, tá? Então nós devemos aguardar. E finalmente, depois do treinamento, depois das 100 fases de treinamento, nós podemos verificar que a taxa de erro da época, ou seja, o erro final da rede neural recorrente, foi de 0,011. Um erro pequeno, né, considerando a pequena quantidade de épocas que nós treinamos. Isso quer dizer que a rede neural aparentemente obteve um bom resultado. Agora, caso aconteça de você treinar sua rede neural e esse erro ainda continuar alto, o que você pode fazer, na verdade, é modificar os parâmetros utilizados na rede neural, aplicar normalizações nos dados. Então você pode fazer a engenharia de variáveis, criar variáveis independentes para a sua série temporal. Então você pode fazer vários experimentos para que o desempenho da rede neural possa ser melhorado. No nosso caso, como é um exemplo básico, nós podemos considerar esse desempenho muito bom, que na verdade é. E para verificar o comportamento do erro em relação às épocas de treinamento, eu vou plotar um gráfico com o erro, ou seja, um gráfico plotando o erro cometido por época. Nós vamos utilizar a função ggplot, que está na distribuição do Tailverse, para fazer a plotagem desse erro. Então perceba que, deixa eu dar um zoom, perceba que nós temos um decaimento constante do erro, então a taxa constante até que chega na época de treinamento número 100. Então esse gráfico ele pode ser utilizado para avaliar quando que nós devemos interromper o treinamento. Se por algum motivo, se em alguma época de treinamento nós percebermos que o erro está constante, ou seja, não aumenta nem diminui, nós podemos interromper o treinamento, pois a rede neural está convergindo para aquela matriz de pesos. Bom,
Próximo passo, de fato, é realizar as previsões. Para isso, agora eu vou pegar as 500 observações passadas que eu guardei, tá? Eu guardei 500 observações lá no início. Eu separei as 500 últimas observações para realizar previsões. Então eu vou pegar elas aqui. E vou armazená-las em um vetor chamado entrada H. Só para nós olharmos como que fica os dados, tá? Então fica da mesma forma, são os mesmos dados utilizados, são a mesma estrutura de dados utilizadas lá na fase de treinamento do modelo. A única diferença é que agora nós estamos pegando as 500 linhas finais. Eu vou realizar as previsões para esses novos dados. Eu faço isso através da função predict R, que é uma função do pacote RNN. Então realizo as previsões e esse objeto me armazena todas as previsões. Só que perceba que essas previsões estão na escala normalizada. Nós ainda temos que voltar esses dados para a escala original. Eu também vou fazer uma previsão. Com os dados utilizados no treinamento, para eu plotar esses gráficos e comparar a previsão realizada pela rede neural com os valores reais. Agora eu tenho que transformar os dados para a escala natural. Eu utilizo a função lean-scale. A única diferença é que eu utilizo agora esse argumento como true, ou seja, como verdadeiro. Eu estou dizendo que eu quero a escala reversa, tá? Quando eu aplico essa função, então eu tenho os valores na escala original dos dados. Para nós visualizarmos melhor, bom, nós temos que fazer isso também com as novas previsões, que isso aqui são as previsões antigas com os dados usados para treinamento, e agora nós vamos fazer com os dados com os novos dados, com as 500 últimas observações. Então, para melhor visualizar os dados, eu vou criar um gráfico onde estarão representados as previsões realizadas pela rede neural e os dados reais, para uma comparação visual do resultado. O primeiro passo para isso é criar esse data frame, tá? Final result. Após isso, eu vou transformar os dados, tá, numa estrutura adequada para o pacote de ggplot e vou adicionar a esses dados as novas observações. Com isso, eu posso plotar o gráfico, tá? E nós podemos ver. Então nós podemos observar no gráfico os valores reais da série temporal representados em preto, os valores preditos com os dados antigos representados em azul e os novos valores em vermelho. Então, com isso nós podemos concluir que as redes neurais recorrentes elas são adequadas para fazer a previsão de séries temporais. Esse script ele estará todo disponível, vocês podem entrar em contato que nós disponibilizaremos esse script, e deixa nos comentários sua opinião.